Bienvenidos a la casa de la Champions en Chile. Okay. Olha, que calor. Aqui está bem. Eu tenho essa relação de amor com o gol que é maravilhosa e basicamente comigo eu sinto que eu nasci para fazer gol. A vida do Ronaldo, se você pegasse um roteirista como a história real dele, né? Realmente incrível. For me, he is the game. C'est un monstre. Ele foi um fenômeno mesmo, ele furacão, né? TVs a cabo, internet. E o Ronaldo foi o jogador que simbolizou essa mudança. É muito mais vítima desse sistema. Peut avoir une image de mercenaire. A pressão dessa coisa dos patrocínios tirou da arte do futebol. É evidente que uma hora isso estoura. E aí ele olha pra mim e diz assim, diz que eu vou jogar futebol de novo. He changed the game completely. Ninguém vai conseguir ser maior do que o Ronaldo numa história dessa. Era magro, agora tá barrigudão. Mi padre tenía un buen sueldo y normal, éramos una familia de clase mediana y paró cuando yo tenía 12 años. A separação fez que ficasse numa situação de pobreza. O que ele chama a fazer negócio, ele tinha que organizar a própria vida e ganhar a vida. Então a mãe deixava fazer isso. Isso é parte da educação brasileira. As pessoas são incentivadas para organizar e arrumar a sua vida muito cedo. Ele estudou na escola até a 5ª série. Sabia o que ele queria. Eu quero ser isso, eu quero ser não só um grande jogador, mas eu quero fazer isso de uma maneira diferente. Ele é um empresário. La veille de ses 13 ans, il se débrouille pour faire un test au Flamengo. Et puis c'est le grand Flamengo des années 80 de Zico notamment. La première journée se passe bien et il est invité à revenir le lendemain. Et il va demander aux dirigeants de Flamengo d'avoir de l'argent pour le transport. Ils disent non. Et le lendemain, il passe son anniversaire en pleurs et du coup, il ne revient pas au Flamengo. Son histoire commence par un échec. Essa frase que você estão vendo aqui, aqui nasceu o fenômeno, fui eu que criei essa frase. Foi numa época que a gente estava com uma dificuldade muito grande aqui e eu tinha que ter um atrativo para a gente fazer tipo uma peneira para chamar a garotada. Mas sem autorização do Ronaldo. Aí qual era o meu álibi? Então eu tinha esse álibi, eu tinha essa desculpa. Se o fenômeno reclamasse, eu falei, não, o fenômeno fui eu, que nasci aqui. Alors Sao Cristiano, c'est un petit club de Rio de Janeiro qui joue à l'époque en 2e division du championnat carioca avec seulement les équipes de Rio. Ele veio à origem do salão. E aqui ele se integrou aqui no campo, fazendo futebol de campo. Com 13 anos. Era comum.
Ele era bem magro, ele era alto, né, para a idade dele, mas era muito rápido, muito rápido. Quando eu o vi jogar a primeira vez, ele fez 4 ou 5 gols. E aí um dia nós estávamos concentrados, conversando ali com todo mundo, eu perguntei a ele, cara, por que você faz gol e não sai vibrando como todos os outros meninos? Aí ele falou, professor, fazer gol para mim é normal. Mas o Ronaldo era muito frio, assim, muito... Não é frio também, ele era diferente nesse sentido, ele não tinha muita emoção. Eu, particularmente, vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei para os amigos. Eu poderia ter comprado, eu tinha o dinheiro para comprar. Aí depois eu refleti bem e falei, não, eu como treinador não posso fazer isso. Ou eu paro de ser treinador e viro empresário, e não fiz. Aí eu falei pro Reinaldo. E as pessoas, quando eu mais ou menos larguei o banco para vir futebol, todo mundo me disse que eu era um louco, entendeu? Eu até tenho uma frase que eu acho que o esporte é a maior multinacional do mundo, entendeu? Há 30, 40 anos atrás, ninguém acreditava. À ce moment-là, il va rencontrer 2 agents, Reynaldo Pita et Alexandre Martins, qui sont des anciens hommes d'affaires et banquiers, et qui commencent à investir dans le football et dans les jeunes joueurs. E também o São Cristóvão era um clube que vivia financeiramente, que não é uma coisa muito fácil, né? E na época ofereci $7.500 para a compra do Ronaldo. E o presidente aceitou. Naquela época, $7.500 dava para alguma coisa. Foi mais ou menos, não sei se foi em 92, era um contrato que, se eu não me engano, era um contrato de 10 anos. Então, se vir um investidor, ele poderia ter a negociação com o clube e negociar o atleta e ter parte desse atleta com ele. C'est prendre les droits commerciaux sur un joueur. Et ces droits commerciaux, pour l'essentiel, c'est les transferts. Techniquement, c'est la TPO qui a été interdite par la FIFA en 2015, sauf erreur, encore pour être juste. E a cláusula que tinha mais, vamos dizer assim, mais agressiva assim, é que a gente tinha direito aos 100% dos direitos econômicos dele, não o direito econômico, e 100% da imagem dele. Qualquer publicidade que ele fizesse, que seria nossa. Então não era uma coisa muito clara. Reinaldo era o representante do Ronaldo, mas era também o seu dono, é uma palavra ruim. O que você responde a quem fala que você usou ele? Aí eu vou falar assim, pô, ele me usou também. Ele, financeiramente, o que nós ajudamos, compramos um apartamento. O lugar ele não viu esse carro, os 3 eram sócios, os 3 tinham as mesmas ideias. Eu tenho certeza que o Alexandre ensinou alguma coisa a ele, eu também posso ter passado alguma coisa para ele, como a vida passou muita coisa para ele. O Ronaldo tem uma característica que, apesar de menino, muito atento às coisas. O Ronaldo é um garoto inteligente. Eu acho até que é inteligente demais.
brasileiros de até 17 anos que estreiam no Sul-Americano da Colômbia no dia 31 contra o Chile. Alguns jogadores já vão colhendo os frutos de estar numa seleção. O centroavante Ronaldo, que era do São Cristóvão, time pequeno do Rio, foi disputado por nada menos que São Paulo e Cruzeiro. Acabou indo para Minas por $25 mil. Já começa a virar notícia. Sonho, né? Sair do São Cristóvão, dar um pulo, seleção brasileira, Cruzeiro, bastante importante para mim. Cruzeiro, c'est un club de Belo Horizonte, donc la 6e ville du Brésil. C'est un grand club, mais il n'y a pas la pression qu'on peut avoir au Flamengo ou au Corinthians. Il signe début de l'année 1993, où il a seulement 16 ans à l'époque. Eu defino como jogador bastante veloz, sou um jogador bastante habilidoso também. Tem pouquinho de deficiência nas bolas altas, né? E eu procuro sempre trabalhar isso para que eu melhore isso cada vez mais. Acho que ainda está um pouco cedo, né, para pensar em seleção. Mas eu acho que se aparecer uma oportunidade, eu vou procurar de todas as formas jogar o futebol que eu venho mostrando no Cruzeiro. Quand il démarre à Cruzeiro, Ronaldo, il a 16 ans. Ce départ, il va être fulgurant. Il arrive de ce petit club, São Cristóvão. Il va passer vraiment de la seconde division à la séleção. À part Pelé, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Faz a marcação sempre ali do... Ahí va Ronaldo. Sigue él, está solo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. Segundo gol do Cruzeiro aos 29 do segundo tempo. Sobrou pra ele, saiu o goleiro, ele matou. Menino Ronaldo. Mas foi lá o Ronaldo. Gol do Cruzeiro. Pô, aquela ali? Gravei. Pô, aquela ali, pô. Ele deixou a bola no chão, pô. L'un des grands moments de Ronaldo au Cruzeiro, c'est en Copa Libertadores, où il va marquer un but exceptionnel contre Boca Juniors. Ronaldo, vou ver agora. Tá em cima da defesa, vai o Ronaldo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. Menino Ronaldo. Que beleza, saiu o goleiro, foi de lado, ele tocou pro lado do pé esquerdo. Ronaldo explose juste avant la Coupe du Monde 94, Pelé explose juste avant la Coupe du Monde 58. Pelé, à ce moment-là, a 17 ans. Ronaldo a 17 ans. Essas comparações, né, com o Pelé, acho que isso funciona bastante, porque o Pelé foi um jogador, o melhor jogador do mundo, né? Ronaldo, alguns amigos e funcionários do Cruzeiro ficaram em frente à televisão aguardando o anúncio da convocação dos 22 jogadores que vão à Copa do Mundo dos Estados Unidos. Outro dia eu tava vendo imagens, eu na sede do Cruzeiro assistindo a convocação na televisão com uns 50 jornalistas do meu lado, assim, mas nem pensei no risco de não ser convocado. Imagina, todo mundo não foi convocado. Bebeto. Ronaldo. Ronaldo está aqui. Wellington! Disparou completamente, a emoção realmente é muito grande. Ronaldo! Realmente é muita emoção e difícil falar no momento. Tá com uma ligação da tua mãe aqui. Oi? Tá, obrigado, mãe. Bateu, acabou! Acabou! O Brasil, 24 anos depois, é tetracampeão mundial de futebol! Eu não fiz
curso universitário. E 94 para mim, cara, foi a grande universidade para mim. Mesmo sem ter jogado 1 minuto sequer, né? Mas, porra, cara, ter visto o Romário de perto, analisar tudo que ele fazia. Só os caras brabo, né? E eu ali no meio, absorvendo toda a informação. Ronaldinho, 17 anos, tetracampeão do mundo, garoto! Tetracampeão! Tetracampeão! À l'époque, il est équipé par Mizuno qui veut lui proposer un nouveau contrat. Il y a aussi Diadora qui lui en propose un. Et Nike fait l'offre la moins intéressante, mais Ronaldo et ses agents réfléchissent à long terme. S'ils signent avec Mizuno, ils n'auront pas forcément après un nouveau contrat avec Nike. Se você fica trocando de marca toda hora, o que acontece é que o seu valor de mercado diminui. Donc il préfère signer tout de suite ce contrat moins avantageux, mais en pensant que le suivant sera bien meilleur. Sim, porque é questão de estar do lado do melhor. Na ocasião, a gente estava do lado do melhor. É estranho que um jogador que tinha 17 nessa época e os empresários tinham tanta ambição. Eu quero renovar com o Cruzeiro, mas a gente tem que estudar uma proposta oficial do Cruzeiro. E, caso agrade, a gente vai acertar. En réalité, il est déjà en train de négocier certaines choses avec des clubs européens. Ronaldo ainda fica mais uma semana no Brasil. Ele quer curtir os últimos dias ao lado da namorada Luciana e dar mais um presente à torcida. Pretendo marcar mais um gol para me despedir muito bem. Saiu o goleiro, ele driblou o goleiro, deixou o goleiro no chão. Menino Ronaldo, o gol que ele prometeu de despedida. Ronaldo deixou o campo ovacionado pela torcida. Eu fui bem recebido aqui, todos me deram muito apoio, né? E pretendo sim voltar ao Cruzeiro. Na casa da mãe, no Rio de Janeiro, Ronaldo passou o dia brigando com os telefones. Namoradas, jornalistas, amigos, todos querendo saber detalhes da maior negociação da história do futebol brasileiro. 6 milhões de dólares. Ronaldo vai ter direito a 15% desse valor, o que o torna um homem rico aos 17 anos de idade. Isso é mais um desafio que eu estou assumindo e com certeza eu vou dar de tudo para me adaptar o mais rápido possível, né? Mesmo porque eu estou levando a minha mãe, né, meu irmão, que para ser mais rápido a minha adaptação no futebol holandês. Ho ricevuto una telefonata, mi ricordo ancora una sera, cercavano Alexandre Martins e Reinaldo Pitta, un partner europeo. Io avevo avuto dall'88 in poi Romario al PSV Eindhoven e aveva fatto un'ottima carriera. He was here for almost 5 years. 127 in 142 matches. Il avait demandé à Romario qu'est-ce que c'était le PSV, est-ce que c'était quelque chose de bien comme première étape en Europe. Non dimentichiamo che l'88 vinceva col PSV Eindhoven la Champions League, non era un calcio di secondo piano. Et un dernier détail qui a pu convaincre Ronaldo et son entourage, c'est que je ne sais pas si on peut dire que les Pays-Bas sont un paradis fiscal, mais en tout cas, il y a des avantages fiscaux conséquents pour eux. La scelta tra PSV Eindhoven e Ajax non è stata una scelta economica.
L'Ajax offriva probabilmente anche più soldi, ma gli spiegai che andando all'Ajax andava in una realtà abituata a creare i propri calciatori. É aquilo que eu te falei, o Ronaldo tem uma vantagem muito grande, que eu descobri isso há muitos e muitos anos atrás. O Ronaldo sabe escutar e a gente não sabe escutar. Si è lasciato consigliare, era un ragazzo molto svelto nel capire le cose. Aujourd'hui, on sait tout de partout dans le monde parce qu'avec Internet, on sait tout. À cette époque-là, on n'avait pas encore vu beaucoup de choses de Ronaldo. Oui, il était dans l'effectif brésilien, mais il n'avait pas joué dans la Coupe du Monde. Donc pour nous, c'était quelqu'un vraiment nouveau qui arrivait. 30 dias sem treinar, né? E agora que eu fiz treino, realmente estou pouco fora de forma, mas com o decorrer do tempo, os treinamentos, eu vou voltar à minha forma e isso não vai acontecer mais. Deu para ver que a equipe é bastante ofensiva, né? E vou me enquadrar muito bem no esquema do treinador. Il y a des journalistes qui lui demandaient, allez Ronaldo, bienvenue, blablabla, combien tu vas marquer? Et je crois que son réponse était 34. Et les journalistes commençaient à rigoler un peu. Dat is ook wel mooi om te zien, omdat het een jongen is die dus wel bewust was van zijn kwaliteiten. En een speler die van tevoren al zegt van nou, ik ga er zoveel maken in de wedstrijd en dat dan ook daadwerkelijk kan bewerkstelligen. Ronaldo. Schitterend. Ronaldo. Il a marqué son arrivée. On a joué un match en Europe contre Bayer Leverkusen. Et il a mis son hat-trick. Und Ronaldo. Gibt denn das dritte Tor des Brasilianers? He scored 30 goals in 33 matches. It was like a thunder flash. E infatti l'Ajax vinse il campionato, ma Ronaldo fu il giocatore che segnò più gol. We were all waiting for him to develop or to grow even higher and better, and that never was a reality. Heel lang niet voetballen, niet scoren. Voetbal voor mij is mijn leven. Dus als ik het niet kan doen, dus mijn leven is helemaal kapot. He was growing so fast that his muscle couldn't handle his body anymore, and he got injured on his knee. Le tendon rotulien s'attache dans l'adolescence sur une zone qui n'est pas soudée. Donc de tirer, surtout si vous êtes bien développé musculairement, eh bien ça va se détacher et pas pouvoir se souder. Et donc il a été opéré. O PSV concordou que nós trouxéssemos ele para o Brasil, para ser tratado pelo filé. Eu trabalhava no Flamengo e a minha relação com o Romário era muito próxima, então ele ligou para o Romário e pediu se havia possibilidade dele trabalhar. Porque já lá em 96 já se observava, tinha uma patela muito alta e muito lateralizada dos dois lados.
era dele, era congênito, ele nasceu com aquilo. O Ronaldo, ele tinha o que se chama displasia troclear. Ele nasceu sem esse espaço ósseo aqui. Então, o que acontecia? Tracionava demais o tendão patelar por causa dos movimentos que ele fazia de muita potência. Isso foi mais ou menos abril, tá? E ele tinha um prazo de finalzinho de maio, início de junho, tá em condições para fazer a Olimpíada de 96. E aí deu tudo certo, ele recuperou muito rápido. Lá davam 90 dias para ele ficar bom, e nós consertamos ele em 17 dias. Il y a ce problème congénital, mais il y a une autre théorie. Les stéroïdes anabolisants, ils sont interdits depuis 1974, mais ils ne sont pas tous détectables. 1 an de stéroïdes anabolisants, ça équivaut à 4 ans de musculation. Rappelez-vous le joueur qu'il est en 94. C'était comme ça. Il s'est transformé dans des proportions incroyables, mais il n'est pas le seul. Ils tapaient tous dans le pot de créatine, j'ai l'impression. Il paye son époque. En 1998, il y a une perquisition qui est effectuée à Turin, donc dans les locaux de l'AGE, et ils mettent à jour 281 médicaments. Donc c'est la quantité qu'on retrouve dans un hôpital de moyenne importance de 50 000 habitants. Hanno fatto bene a licenziarlo perché ha parlato di qualcosa che non conosceva. Como é que eu vou falar disso? Como é que, entendeu? Pô, eu não tenho conhecimento. As histórias de jornais. Che a uno potesse venire il dubbio, io onestamente lo posso capire, ma la realtà non ha niente a che vedere con questo. Muitos atletas ganharam muita massa muscular lá fora e não tiveram problemas no joelho. O jogador anaboliza naturalmente, ele tem um trabalho específico quando ele ganha a parte muscular de anabolizar. Está muito envolvido com essa tróclea rasa que ele tinha, essa displasia troclear. En 1996, il rejoint le Barça pour 20 millions d'euros, donc c'est le deuxième transfert le plus élevé de l'histoire. Considerando che aveva 20 anni, y en el primer entrenamiento de la Peña me dijo, porque yo en esa época jugaba también a veces de delantero, y de la Peña me dijo, Ronaldo es bueno, pero yo creo que tú eres mejor, ¿eh? Aparte fue su primer partido. Bona nit, benvinguts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on avui comença oficialment la temporada 96-97 sota aquest el primer partit de la 11a edició de la Supercopa Espanyola, amb un Barça Atlètic de Madrid. Ara Ronaldo.
Ronaldo. Davant d'ell, Geli, quin retard li ha fet! Gol, 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 Gol de Iván de la Peña en una espléndida jugada de ataque del Barcelona. Una jugada sensacional de Ronaldo. El Barça explota su calidad para conseguir el 4-2. Y después del segundo entrenamiento y del partido me vino, digo, lo siento, pero no. Pero es mucho mejor que tú. Digo, no, ya me he dado cuenta ya. Ronaldo thinks he's been great strength by the Brazilian. This will be a wonderful goal. Oh, it is! That is world class! Absolute genius from the young Brazilian. Bona nit, imatges del Futbol Club Barcelona a l'estadi multiusos de San Lázaro, on avui disputarà el partit de la setena jornada del campionat de Lliga davant del Compostela. Non, on n'avait pas vraiment préparé quelque chose. Il n'y a personne qui pense qu'il va essayer de dribbler tout le monde. Atenció que acaba de fer Ronaldo. Encara Ronaldo. L'espera Giovanni. Encara Ronaldo a l'interior. La gran... Ce but-là s'inscrit dans toutes les réalisations qui sont impossibles. Avant même d'avoir vu les images bouger, tu vois le grain, tu vois les maillots, tu vois la lumière du stade, tu sais de quel but il s'agit. Le but de Maradona en 86, il se lance, ton cerveau il a mis une demi-seconde avant de savoir que c'est ça. Le but de Zidane en 2002 contre Leverkusen, et il y a ces buts-là. Le but contre Compostelle, c'est ça. Lorsque je revois l'action, je me dis à ce moment-là, il fallait l'attraper, le mettre au sol, sans le blesser, mais au moins l'attraper par le maillot et l'arrêter, quoi. On m'appelait de France, des copains, Ronaldo, il vous a jonglé. Quelques semaines plus tard, il me semble que face à Valence, il fait un petit peu la même action. Après ces deux actions-là, il est vrai que le monde entier a vu Ronaldo d'une manière différente. Les gens nous appellent et disent « Ah oui, tu passes dans une publicité ». Ah bon, dans une publicité, mais voilà, on n'a pas fait de publicité. Il y a juste un avocat qui vient nous voir, qui nous dit « Oui, on a utilisé votre image, il faut faire quelque chose ». Quand ils se sont rendus compte qu'on n'était pas que des figurants, mais qu'on était des joueurs de foot professionnels et qu'on allait probablement leur demander de l'argent, ils ont retiré la publicité tout de suite. En janvier 97, il va prolonger son contrat avec Nike. Foi vitalício. Eles queriam da Nike o contrato que na época era do Michael Jordan. O Jordan era o homem da quadra e o Ronaldo ia ser o homem dos gramados. Era uma coisa lógica. Estava tudo pronto para isso. O Ronaldo estava pronto para isso, a Nike estava pronta para isso. O Ronaldo estava pronto para esse momento antes da Nike. A Nike aderiu. As TVs a cabo, internet, aí aconteceu muita coisa. O mundo mudou muito. Foi o primeiro esporte global, que o planeta inteiro
acompanhou e viu junto, significativamente, né? Então o Ronaldo era o símbolo para o futebol. Tudo a ver. Oi, gente. Você deve ser a capitã do time, né? Sou. Qual é o seu nome? Mariana. Prazer, eu sou Roberto Lobo, o novo técnico de vocês. Queria agradecer você estar aqui com a gente na Malhação. A tua presença aqui é super importante. Obrigado pela força, cara, em nome de toda a Malhação. Que nada, cara, eu que agradeço de estar aqui. Por quê? É porque eu tô sentindo que eu vou marcar um golaço aqui na Malhação, entendeu? Il n'est toujours pas champion. Mais il fait une saison fantastique qui va tout de même aboutir sur un trophée, c'est la Coupe des Coupes. La verdad es que no tengo mucho que hablar, pero nosotros jugadores lo dedicamos esto a vosotros, ¿vale? Que fue una temporada excepcional, que nosotros lo pasamos mal porque se tuvo que ir. Au moment où il signe Ronaldo, le Barça, ils veulent verrouiller le bijou. Donc ils mettent une clause à 32 millions d'euros. C'est 10 de plus que le record de l'époque. On peut penser que voilà, le Barça a placé la barre trop haut, mais non, la saison, elle est exceptionnelle et forcément, ça attire le chaland. E allora iniziamo una lunga trattativa per, in spagnolo si usava il termine per blindare il contratto di Ronaldo. Purtroppo ci siamo scontrati su un vecchio vizio del Barcellona, che è quello di cercare di risparmiare sulle tasse. Il Barcellona voleva che una parte sostanziosa del contratto di Ronaldo non venisse pagata in modo normale attraverso un contratto federativo, ma attraverso una terza parte che avrebbe pagato attraverso un contratto di diritti d'immagine. C'est simplement des habillages qui permettent de l'optimisation fiscale. C'est intéressant pour le joueur parce que le joueur reçoit cet argent-là moins taxé. Et puis pour le club aussi, l'argent qu'il va payer dans cette société d'image est aussi moins taxé. Noi non abbiamo mai accettato questa soluzione. S'il refuse, c'est parce que... C'est parce qu'il n'est pas sûr d'être payé. Je peux vous citer tout un tas de joueurs qui ont joué notamment en Espagne, qui avaient une partie de leur contrat en droit d'image et qui n'ont jamais été payés. Escutamos coisas que a gente não queríamos escutar, nem deveríamos escutar, e não concordamos, só isso, mais nada. C'est-à-dire que cette technique sur les droits d'image, elle a sa limite. Dans certains pays, il y a des plafonds. C'est le cas en Espagne et le risque, au bout d'un moment, c'est de se faire tout simplement attraper la main dans le pot de confiture par le fisc espagnol. E su questo si è trattato a lungo fino quando abbiamo alla fine trovato un accordo che era soddisfacente perché riduceva il suo contratto d'immagine a quello che in quel periodo era la consuetudine di tutto il calcio spagnolo. Hay llegado a un acuerdo en ese sentido, estamos muy contentos con esto y espero que Ronaldo cuando salga de la posición se quede muy contento también. Siamo ritornati negli uffici per scrivere il contratto. Al momento di scrivere il contratto le condizioni che avevamo pattuito erano cambiate di nuovo. Combinado uma coisa, na hora de botar no papel era outra.
abbiamo troncato completamente il rapporto perché ci siamo ritenuti anche tutti offesi. Nós é que saímos do Barcelona, não foi o Barcelona que saiu da gente. Isso aí é uma coisa bem clara. Ronaldo è stato sempre informato, era in ritiro col Brasile in Francia per il torneo pré-mondiale. Nos jardins do hotel da concentração da seleção brasileira, nos arredores de Lyon, Ronaldinho triste e cabisbaixo ouve as explicações dos seus representantes, que expõem a ele os motivos de sua saída do Barcelona e de sua transferência iminente para a Inter. Eu expliquei ao Ronaldo o que estava acontecendo. Ronaldo, a história é essa, é essa e essa. Não sou eu que decido. Você está decidindo sua vida. Penso que precipitado porque eu não queria quedar-me. É uma pena porque me gostava muito da cidade e o clube é um grande clube, tem uma grande plantilha e grandes jogadores. Tenho muitos amigos aí e bueno, é isso. Realmente é triste poder marchar, pero voy a seguir mi vida, mi carrera y voy a jugar igual en otro club. Se você perguntar bem, Reinaldo, você lamenta o Ronaldo não ter ficado no Barcelona? Eu lamento. Existia uma diferença do Inter para Barcelona? De camisa? Lógico que existia. L'Inter, à ce moment-là, n'a pas été champion depuis 8 ans. D'une saison à l'autre, c'est un club qui peut aller titiller le podium et se retrouver la saison d'après dans le ventre mou. Talvez se não tivesse dado certo na Inter, a gente ia levar muita pedrada, entendeu? Globo Esporte. E o repórter William Vac mostra agora os dias de festa que a Inter de Milão fez para a estreia do brasileiro Ronaldinho. Milão, estádio de San Siro, 8 da noite. O fenômeno Ronaldo entra no futebol da Itália, no time da Inter, no coração de uma torcida que não cabe em si de felicidade. Essa é a primeira partida do jogador mais caro do mundo pela Inter de Milão. A expectativa no estádio no começo do jogo é gigantesca. Estou muito. Só treinei 2 dias, né? Então estou fora de forma e o negócio agora é treinar bem para voltar à forma e poder render bem. Dmitry Ananka, numero 6. La partita della semifinale lì noi eravamo in difficoltà, sulla sabbia di Mosca. C'est un véritable champ de patates. Io penso che Ronaldo è stato strepitoso. E quindi insomma ha tirato fuori dal cilindro un numero pazzesco. Ronaldo in possesso di palla, Ronaldo, la dà Zamorano, ancora Ronaldo, grande percussione di Ronaldo, gol straordinario di Ronaldo. Comunque una bella vittoria, però è una vergogna che la UEFA permetta che possa giocare in un campo così, no? Al nostro livello. L'Inter ne va pas être champion d'Italie, mais Ronaldo est encore sur des statistiques de buts phénoménales. Et il y a ce point d'orgue en club avec l'Inter, c'est cette finale de Coupe de l'UEFA à Paris contre la Lazio. On est au Parc des Princes, c'est en 98, c'est juste avant la Coupe du Monde.
siccome aveva sentito i media, i giornali, che quella settimana le disse la Lazio sa come marcare Ronaldo perché è stata l'unica difesa quell'anno che Ronaldo non aveva fatto gol. Chiuse dentro e disse non vi preoccupate, ci penso io, vi faccio vincere io. Mi ha subito fatto capire che serata sarebbe stata. Sulla sua ala a cercare Ronaldo è destra, Ronaldo anticipa destra, entra in area di rigore, lo chiude Negro, grande numero del brasiliano. Il va être tellement supérieur aux défenseurs, qui sont forts aussi, il me semble qu'il y a du Nesta quand même en face. Il a montré dans ce match-là au monde toute sa grandeur. Che lui prendeva in giro loro, insomma cercavo di tutelarlo per dire questo è così, lo fa anche con noi, quindi di cosa ti meravigli? Ronaldo era questo, insomma voleva dimostrare di essere più forte. L'avevo preparata la possibilità di trovarmi a tu per tu con lui e pensavo di non cadere sulla prima finta per andare sulla seconda. Ecco qua la terza. E mi dribbla. Ses grandes forces, c'est la finition 1 contre 1 face au gardien, parce qu'il va te feinter tout le temps en fait. Il va tellement feinter brutalement, et t'es obligé de plonger. Você só tem que concentrar na tua movimentação, olhar de forma periférica o movimento do goleiro. Se você conseguir entender a movimentação do goleiro, você tem tempo suficiente para poder driblá-lo. Poter far parte di un poster che comunque rappresenta qualcosa nella storia del calcio, nella storia di un fuoriclasse assoluto come Ronaldo, tutto sommato mi fa anche piacere. Certo, sono l'antieroe io di questa storia. L'Inter ha vinto per 3-0 nei confronti della Lazio, vi ricordo ancora Zamorano, Zanetti e Ronaldo. Il giocatore del match della partita è Ronaldo. I don't know what the question is. If you want me to describe him, because I don't think I need to describe Ronaldo the phenomenal, because he was a complete player. You have the players that plays the game, and you have the players that is the game. For me, he is the game. When you watch him play, everybody wanted to play like him. Everybody wanted to become him. Les attaquants que j'aime et que j'ai... Enfin, il n'y en a pas 50. Hein. C'est Ronaldo le Brésilien. Même si c'est un monstre de but, mais c'est quelqu'un qui joue au ballon, qui sait jouer en une touche, qui sait faire des mouvements, qui sait libérer des espaces.
changed the game completely. Les faux neufs ont existé avant lui et les 9,5 ont existé avant lui. Di Stefano qui n'était pas seulement un attaquant et qui venait décrocher. Pelé qui était capable de faire autre chose aussi que jouer dans la surface adverse. Mais Ronaldo, il a fait sortir l'attaquant de la surface. Si on pense aux années 90, il va y avoir beaucoup de buteurs. Était le 9 complet et en plus avait athlétiquement et techniquement des choses que d'habitude étaient réservées aux 10 finalement. The way he did his overset. The way he was moving. The way he did I call it the snake. Who is the best player you have played with or against in your career? Sans hésitation, Ronaldo. Why? Why? Ronaldo como jugador fue uno de los delanteros que yo vi, el mejor que yo vi para mí. Who's the best? I'm with R9, Ronaldo. He's my man. I mean, il va moderniser ce poste-là et surtout il va le rendre sexy pour, je pense, beaucoup de jeunes joueurs. Mbappé que tem uma qualidade, uma técnica, uma velocidade, uma objetividade e que pode sim se comparar um pouco, lembrar um pouco a maneira como eu jogava. C'était un dribbleur, il aurait pu jouer ailier à une autre époque, ou même il aurait pu jouer ailier tout court, je pense, s'il y avait eu un 9 très fort dans les équipes où il avait joué. Et tu vois d'ailleurs, tu as les mêmes débats de positionnement maintenant sur d'autres joueurs aujourd'hui. Mbappé aussi, sur est-ce qu'il doit jouer côté ou axe, parce qu'ils sont capables de faire tellement de choses, et tellement puissants, tellement créatifs, que tu ne sais pas quoi en faire. For me, that is the best player through history, no doubt. Si porterà nel calcio sulla Luna come ha fatto lui, perché lui veramente era un astronauta. Idolo incontrastato e mito assoluto in campo e fuori dal campo. Avant Noël, en fait, un jour, on arrive à l'entraînement et on voit un grand camion Nike orange avec la virgule qui arrive. Et il avait dit à Nike de faire un cadeau à chaque joueur avant les fêtes de Noël. C'est un des rares joueurs qui a sa statue dans le siège de Nike. On est en train de parler d'une icône qui représente cette marque. En 98, avec la Coupe du Monde, Nike va lancer le modèle au nom de Ronaldo, les Mercurial. Le foot, de base, est quand même un sport collectif. Et ils ont réussi à en faire, d'une certaine manière, à le traiter commercialement comme un sport individuel.
Le 14 juin 98, Jordan dispute son dernier match avec les Bulls. Et 4 jours plus tôt, Ronaldo débute sa Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde de Ronaldo. Donc ça montre un petit peu le passage de témoin pour Nike. The shock news that Ronaldo will not be in the Brazil 11 for tonight's match. Just have a look at this at home if you can see it. That's the actual 11 here, and you see that Edmundo is playing, and Ronaldo's on the list as a substitute. Desmond, I've never had anything like this in my career. The scenes in the commentary boxes for the last 45 minutes have been absolute mayhem and chaos. There were journalists and commentators racing around trying to find out the truth behind it. Teve jogador que foi lá, que puxou a língua, que viu, que se apavorou, e esses jogadores estavam apavorados lá. Teve gente gritando, Ronaldo tá morrendo na concentração. Naquela hora você até esquece que vai jogar uma final de Copa do Mundo. Esses exames essenciais foram feitos, não foi comprovado nada. É como se eu não tivesse tido aquela convulsão. E depois dos exames fomos em direção ao estádio. Eu cheguei para ele, para o Zagallo no estádio, e falei, olha, eu tô bem, não tenho nada, os exames estão aqui, eu quero jogar. Praticamente não dei. E o médico não falou nada. O médico ali, no meu modo de ver, o único que podia vetá-lo, ó, não pode jogar por causa disso, acabou. Que ele não deveria jogar, não devia jogar. Agora, era o Ronaldo. O problema é que era o Ronaldo. Não era qualquer um, né? Você não bota pra jogar, o cara pede, pô, ninguém entra no Brasil. Quel momento con una fitta di preoccupazione perché non sapevamo. E você vê que a marcação, quem iria fazer, apesar de não ser bom de cabeça, seria o Ronaldo. Aí o lançamento para a área brasileira. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Gol! Zidane. 5:45. Cruzamento, ninguém sobe. Story will come out in the coming days. Que existiu a pressão do patrocinador é algo tão óbvio que é impossível de negar. A fotografia da seleção brasileira vitoriosa na Copa não ia ter o principal astro da Nike? Un an et demi plus tôt, Nike signe un contrat avec la fédération brésilienne, et ce qui va être considéré comme le contrat du siècle. Sur 10 ans, Nike va verser 200 millions de dollars à la fédération brésilienne, mais évidemment avec des contreparties. Nós procuramos naturalmente investigar e nós descobrimos que tinham jogos que eram escolhidos pelo patrocinador. É a circulação da mercadoria que dá a dinâmica do capitalismo. E como se dá a velocidade da circulação dessa mercadoria? Com um número maior de jogos e levando a seleção para tudo quanto é lugar. Provavelmente jogamos muito mais nos Estados Unidos do que na Argentina. Eu não me lembro da seleção brasileira ter jogado uma vez nos Estados Unidos antes dos contratos de patrocínio.
On a eu l'impression qu'ils sont rentrés un petit peu par Ronaldo, qui était leur tête de pont marketing, pour essayer d'essorer le marketing autour du concept de Joga Bonito jusqu'à la dernière larme, en fait. Donc sur 10 ans, Nike peut choisir 50 matchs amicaux, donc les adversaires et les lieux, mais aussi les joueurs, en tout cas les 8 meilleurs joueurs brésiliens qui doivent participer à ces rencontres. Dans ces cas-là, c'est Nike qui fait l'équipe. Bah, je veux dire, on peut pas... Parce que qui décide des 8 meilleurs joueurs? C'est Nike. Donc c'est Nike qui fait l'équipe. Vous imaginez pas quand même Didier Deschamps prendre les... Non mais ça veut dire qu'il y a... C'est rien moins que l'ingérence d'une marque dans le travail d'un sélectionneur. A marca seleção brasileira foi, de certa forma, apropriada por uma multinacional. A seleção não passou a ser mais vista como a seleção do Brasil, do povo brasileiro, mas sim como a seleção da patrocinadora. Cette clause va alimenter aussi les rumeurs que Nike aurait forcé la décision de faire jouer Ronaldo. Não tenho prova, mas acho. Acho porque é muito lógico. Eu não consigo acreditar numa situação dessa. Le informazioni che noi abbiamo raccolto e la nostra convinzione è che la Nike non abbia fatto nessuna pressione. E il vero mistero, tutti gli esami che la scienza permetteva di fare, non si è mai capito che cosa avesse provocato questa crisi nel pomeriggio. Eu não lembro direito, sei que eu dormi. Como o doutor disse, parece que foi uma convulsão de 30 a 40 segundos. Mas nesse período eu acordei cheio de dor no corpo. E se você recordar, em 98, durante a Copa do Mundo, ele passou vários treinos que ele não treinava porque ele sentia dor no joelho, tá? Principalmente no joelho direito. Spesso giocava con delle infiltrazioni perché il dolore alle ginocchia era forte. L'utilisation d'infiltration dans le football, c'était courant. Est-ce que c'était du dopage? Vous n'aviez pas le droit de prendre des corticoïdes sous forme de comprimés, d'injections par voie générale. Vous pouviez en prendre par infiltration. C'est-à-dire son corps ne veut pas jouer, mais son employeur, son club veut qu'il joue. Donc on va pousser le corps en lui faisant une infiltration et c'est là où effectivement c'est du dopage. Si vous faites une infiltration avec un anesthésique pour rendre la piqûre moins douloureuse et que vous piquez dans un vaisseau, eh bien ça peut aller directement au cœur et vous avez là une crise pseudo-épileptique. Você não acredita nessa teoria de uma infiltração? Não acredito. Não sei por que, por estresse ou algo aconteceu ali. Problemas normais, problemas particulares de um menino de 21 anos, entendeu? Que sonha na vida, sonha em namorar, sonha em se casar, entendeu? Porque ele estava estressado, porque ele estava preocupado com outras coisas, não só com o futebol, e passou mal. C'est une excuse un peu difficile à accepter compte tenu de la médicalisation des footballeurs de haut niveau à l'époque. Un jeune militaire, quelque temps avant lui, qui est mort comme ça. Faltar com o meu país, faltar com a minha honra, e eu sentia que tinha condições de jogar. Le système est devenu fou parce que le joueur ne peut pas ne pas jouer ce match-là compte tenu du champ de force extérieur. Les marques, mais c'est peut-être pas que ça. Lui ou un autre à ce niveau, comment voulez-vous qu'il pense pas que sur un coup il peut le faire? Et sa santé? Le foot, c'est toujours pareil. Pourquoi ils sont payés si cher? Tu t'achètes leur conscience en fait.
O jogador de futebol, ele começou a ascender um patamar dos atores de Hollywood, dos músicos de rock, né? Ele deixou de ser um jogador de futebol. E aí eu comecei a trabalhar logo depois da Copa, assim. Era muito contestado no Brasil, né? E esse episódio da Ferrari... Todo mundo falando, pô, um país pobre, as pessoas pobres, como que ele tem uma Ferrari, né? A gente fez até uma entrevista na época com uma revista aqui no Brasil que é muito popular. Eu levantei uns dados que no Brasil tinham 280 Ferraris. 70% foi comprada com dinheiro, sabe lá de onde veio. E ele comprou, com o trabalho dele, realizou um sonho pessoal. A questão do Coisa veio mais lá na frente. Então, em meio a uma guerra, não tinha um luz elétrica, não tinha um jornal, não tinha um TV. Todo mundo tenso, né? Você tá numa zona de guerra. E aí vem uma garotinha e entrega pra ele um presentinho assim pequeno, né? Aí ele abre, é um reloginho que começa a fazer tic-toc, tic-toc, tic-toc. Aí ele falou, segura um pouco pra mim e me deu. Eu falei, não. Mas era um relógio mesmo. O que você responde aos críticos que falam que é meio cínico de construir uma imagem de alguém em cima de uma guerra? Isso tudo é discutível, entendeu? É um ponto de vista respeitável. Quando a gente retornou para Milão no mesmo dia à noite, eu recebi um telefonema de Nova York e eles passaram para ela que tinha sido o maior retorno de mídia espontânea da história da ONU. É muito fácil ficar em casa e ficar de braços cruzados, só criticando aqueles que algo estão fazendo. En 98, Ronaldo, c'est une star globale. Il y a un jeu vidéo à son nom. Ronaldo. On voit dans toutes les pubs. Quell'epoca lì noi ci ricordavamo che Ronaldo era sballottato a destra e a sinistra per eventi, insomma era l'uomo Unicef, partiva, finiva di allenarsi, c'era un aereo che lo doveva portare in giro per il mondo. Era un ragazzo giovanissimo che doveva affrontare una nuova vita. Mas essa pressão vai aumentando, você vai tendo cada vez mais campeonatos, cada vez mais contratos, cada vez mais exibidores de futebol. Très jeune, il a compris qu'il pouvait justement arriver à développer un business très important avec son image. Ele sabia fazer a mídia dele. Tem riscos também nisso que as partes foram conhecendo ao longo do tempo. En novembre 99, la sélection pré-olympique va faire 2 matchs en Australie et la CBF va vendre ces 2 matchs avec la présence de Ronaldo. L'Inter va poser un recours à la FIFA pour empêcher cette convocation et la FIFA va dire que Ronaldo peut jouer le premier match mais pas le second. Donc Luxembourgo est un peu frustré, la CBF aussi, parce qu'ils avaient vendu le match avec la présence de Ronaldo. Et donc ils vont dire, bah, s'il n'y a pas Ronaldo pour les 2 matchs, il n'en fera aucun.
Ronaldo fait 40 heures d'avion pour rien et il retourne en Italie ensuite. Et une grosse semaine après ce voyage en Australie, il dispute un match avec l'Inter. Si procura in campo una seria distorsione a ginocchio e caviglia con micro lesione dei legamenti, almeno 2 mesi di stop. Quando ele sai, eu tô do lado de fora, eu já abraço ele e falo assim, olha, não precisa nem me dizer, eu já sei que foi, você rompeu parcialmente o tendão patelar. C'est sa première grave blessure. Ça dit beaucoup de choses. Écoutez, maintenant, comment voulez-vous qu'un voyage de 40 heures, ça aille dans le sens de la performance ou du joueur? Maintenant, ce serait absurde et ça ferait scandale. Ele foi, na verdade, transformado num produto, tá certo? Sofisticado, negociado com patrocinadores que nem sempre levavam em conta os aspectos humanos. Discordo disso. Quem fala isso não viveu ali dentro. É o ideal? Não. O ideal é nas férias descansar e não perder talvez 2 dias gravando, né? Ou indo a algum evento. Por outro lado, você é bem pago para isso. Il a essuyé un peu les plâtres en fait. C'est-à-dire qu'on est allé au bout du bout avec lui et quelque part ça a un petit peu éclairé ce qu'il fallait pas faire ou l'absurdité du système. Il aura peut-être été le martyr richement rétribué de cette cause-là. Era dia de alegria. O mundo inteiro estava olhando o retorno do Ronaldo. Curiosi di vedere se sarebbe tornato quello che era prima dell'infortunio. Nós aí falamos para ele, então é o seguinte, vamos botar ele pouco tempo, 15, 20 minutos no máximo. Ronaldo pronto ad entrare, forse ha anticipato un po' i tempi Marcello Lippi. Já tinha feito o centro de treinamento da Inter, ele estava fazendo todos os movimentos sem nenhum problema. Era pronto per giocare, insomma, aveva avuto l'ok di tutti. Il prato verde dei campi da gioco e lo fa qui allo Stadio Olimpico di Roma. Aí aconteceu o que você sabe. Attenzione al ginocchio destro. Brutta caduta di Ronaldo, dolorante. Sì. Su una finta, evidentemente una torsione del ginocchio, è rimasto giù Ronaldo. Incredibile. Ce son encore qui résonne, comme une branche d'arbre qui se pète. Il y a eu un blanc. Um silêncio absurdo. C'est choquant parce que quand on arrive, on regarde, pratiquement la rotule était beaucoup plus haute que normalement. O nosso médico do lado e eu empurrando a patela para baixo. Ele chorava demais e a pior lesão que eu já tratei na minha vida. Quand Ronaldo a sa rupture du tendon rotulien, il y a eu 1 ou 2 cas, mais c'est très rare. Il est évident que les anabolisants ont joué probablement un rôle, que les infiltrations de cortisone sur son tendon ont fragilisé le tendon, que son aptitude à démarrer de façon ultra rapide, mais l'ensemble de ces différents paramètres a fait que son tendon rotulien a explosé.
ovvero come è stata commentata, come è stata vissuta nel mondo la notizia dell'infortunio di Ronaldo. Dramma, non si può chiamare diversamente l'infortunio al ginocchio di Ronaldo. Nessun dubbio sull'analisi del presente, qualcuno su quella del futuro che tristemente è accompagnato da un inquietante interrogativo. Então nós tivemos alguns momentos que foram bem complicados, o momento do pós-cirúrgico, por exemplo. E aí ele olha para mim e diz assim: diz que eu vou jogar futebol de novo. Imagina. Ah, sim. Ah, sim. Todo mundo tinha isso na cabeça, né? Eu tive médicos que falavam, cara, você com sorte vai poder dar uma caminhada no parque. Eu não sabia que eu ia ganhar, cara, vencer aquela batalha. O mercado, a pressão dessa coisa dos patrocínios, tirou da arte do futebol. Nós nunca saberemos o quanto. Até que a gente foi aos Estados Unidos, num médico bem renomado. An innovator in the field of orthopedic sports medicine, Dr. J. Richard Stedman. Que na época era o maior cirurgião de joelho dos Estados Unidos. E que teria que operar novamente para desbloquear o joelho. Quando eu briguei com ele, com o Stedman, não, mas não vai, nem vai passar por cima do meu cadáver, mas não vai operar. Ele pegou sabe essas faixas que o sujeito não pode passar para? Ele passou uma faixa e mandava um segurança ficar ali para eu não passar. Vaidade, só isso, mais nada. De repente os dois tinham capacidade. Será que se os dois se entendessem não seria melhor para o atleta, hein? Por que você vai lá? Eu li que foi a Nike que pressionou para mandar lá. Isso. E se ele foi, é porque ele foi pressionado. Mais Nike a quoi à voir avec le médical? Ils font des fringues. C'est-à-dire qu'il est passé d'une tierce propriété avec ses agents à une tierce propriété médicale avec une marque. Não, mas não foi a Nike que mandou. A Nike não é capaz disso. A Nike não precisa disso. Nesse dia, e aí nós tivemos uma outra situação. Ele foi atendido pelo fisioterapeuta lá. Ele ainda não tem sensibilidade, porque ainda estava sob o efeito de áreas que a própria anestesia... Quando eu vi o cara colocar o gelo, eu falei, vai queimar o joelho. E botou o gelo queimou, na hora que tirou a pele junto. Fizeram porque queimaram o joelho dele, pô. Você tem certeza que se eu sair daqui, eu vou voltar a jogar futebol novamente? Aí eu respondi para ele, eu tenho certeza que se você ficar aqui, você não joga de jeito nenhum. Voltamos para a França, me internei praticamente numa clínica no sul da França, mais precisamente em Cap-Breton, perto de Biarritz. Fiquei 3 meses. Com o filé, 1 ano e meio, todos os dias junto.
A gente comia junto, dormia junto, bebia junto, fazia tudo junto. 12 horas por dia. A gente tem um protocolo de atendimento. Atualmente o Ronaldo está ganhando mobilidade articular, ou seja, ele está ganhando arco de movimento. Eu explicava para ele por que não podia dobrar num tempo precoce. Eu fui explicando e era difícil para ele compreender na época. Sutura tão grande interna, com fios, parafusos, e voltar a jogar sem nenhuma limitação. Après sa deuxième blessure au genou, ça devient Robocop, quoi. Quand il se blesse, la seconde fois, il va enchaîner avec une saison blanche. Il va revenir petit à petit en n'étant titulaire que 10 fois. Il va jouer que 16 fois au total. Eu não sou diferente, eu vou lutar, vou treinar e eu não quero ser ajudado, não quero ser protegido de ninguém. Eu já estava um pouco receoso de ter que dormir depois do almoço, então eu evitei de descansar. Cada vez que eu pensava na final de 98, eu lembrava da convulsão. Oliver Kahn, Ronaldinho bateu! Gol! Depois dos 2 gols, que ele é substituído minutos antes do final, foi comigo que ele me abraçou. E ali já conversando, eu já chorando, eu falei, cara, conseguimos, foi muito difícil. Então, assim, ele renasceu, né? Isso é foda. Assim, acabando com todos os traumas que eu tive no passado. Uma resiliência gigantesca da Fênix. Isso é um enredo dramático, um enredo épico, ok, e que existiu no planeta inteiro ao mesmo tempo. Por isso o livro chama-se Glória e Drama no Futebol Globalizado. Quello che doveva vincere, quindi è come se quello che gli è stato tolto la gente gli ridà affetto per questo. Por donde vaya, pues tengo un cariño enorme de la gente y todo lo que ha hecho, obviamente porque amaba el fútbol. A história dele marca como se fosse um antes e depois. O Ronaldo aproveitou, ele foi o cara que estava lá no momento da fundação disso. Hoje é a norma. Do nascimento, do início e da vida dele já consagrada. Ele não teve calmaria nessa trajetória.
Il a été dans un champ de force que personne n'avait connu avant lui. Vous imaginez dans la puissance de tout ce qui les entoure et qui conspire à les écraser. C'est un mec qu'on a poussé au bout du bout. Donc après, il était payé très cher pour ce faire, y compris par Nike. Resterait à lui demander maintenant, parce qu'il doit quand même dérouiller à chaque fois qu'il se lève le matin, resterait à lui demander maintenant ce qu'il en pense. Eu passaria por isso 20 vidas, se fosse o caso. Porque mudou a minha vida. Meu entendimento de força interior, disciplina, de amor pelo futebol, de amor no geral, Cara, eu sou muito melhor pessoa depois de ter superado essa batalha. Obrigado.